que é o Sporotrix schenck. Para complicar tanto o tratamento quanto a epidemiologia, hoje, desde 2007, na verdade, a gente tem indícios, né, de publicações, que é um complexo de fungos. Nesse complexo, nós temos fungos tanto não patogênicos quanto patogênicos. São fungos que têm uma ampla distribuição geográfica e uma íntima associação com matéria orgânica vegetal. Eles vivem no solo, na verdade, fazendo decomposição de matéria orgânica vegetal. Então, esses fungos estão distribuídos na natureza. Eles não estão no felino, eles não estão vivendo no lugar. Eles estão no ambiente, no solo. Não de solo árido, solo seco, mas solo rico em vegetais. Então, são fungos que vêm, na sua evolução, numa íntima associação com vegetais. E não é uma única espécie, é um complexo. Então, se vocês lerem em publicações, que é o Sporotrix schenck, não é mais assim. Na verdade, é o complexo Sporotrix schenck. Dentro desse complexo, nós temos várias espécies. Das espécies que são patogênicas, que têm interesse patogênico, tanto para o ser humano quanto para os animais, eu destaco para vocês 3 espécies. O Sporotrix schenck stricto sensu, que é o antigo Sporotrix schenck. O Sporotrix globosa, que é muito mais conhecido e mais prevalente na Ásia, tem vários casos na Ásia, na China principalmente, e o Sporotrix brasiliensis, que acontece somente no Brasil, por isso o nome brasiliensis. E esse Sporotrix brasiliensis, ele tem uma virulência, ele tem uma capacidade de causar doença maior do que as outras espécies. Então, essas 3 espécies são mais patogênicas, existem outras, como a mexicana, uma outra recente, a chiliensis, que foi descoberta no Chile. Então, não para de crescer, né? Vários grupos estão estudando esporotricose, então não para de crescer, novas espécies são descobertas. Existem outras que não são patogênicas também, mas essas 3 são as que são mais patogênicas. E desses fungos, desse complexo, o que chama atenção como fator de virulência, por que eles são capazes de sair do solo e causar doença na gente e nos animais? É o que a gente chama de termodimorfismo. Eles conseguem mudar de forma e se adaptar ao hospedeiro, aos mamíferos principalmente, ao humano e ao felino e ao cão, aos equinos, porque várias espécies são acometidas, não é só cão, gato e pessoas, né? Praticamente todas as espécies e animais já têm relatos de terem esporotricose clínica, com lesões. Então, o que é o termodimorfismo? É a capacidade do fungo de sair dessa forma filamentosa, que parece uma florzinha, que é onde ele é encontrado dessa forma no solo, e quando a gente coloca ele em cultura, no laboratório, que é uma temperatura então ambiente de 25 a 30 graus, ele tem essa colônia algodonosa. E quando ele muda a temperatura, quando a gente coloca ele numa temperatura numa estufa, a 37, ele faz essa forma arredondada, que é uma levedura, que é a forma que a gente encontra nos hospedeiros, nos cães, nos humanos e nos felinos domésticos. Então, essa capacidade dele mudar de forma, ele tem essa forma filamentosa no ambiente, lá, em grande, íntima associação com vegetais. E quando ele está no hospedeiro, que é a forma parasitária levedura, é uma forma dele se adaptar, ele se tornar mais patogênico. Então, ele é chamado termodimórfico. Existem vários outros fungos que a gente conhece que são patogênicos, que têm essa característica. Mas o fato do Sporotrix ser termodimórfico faz dele mais patogênico. Então, isso é importante. Então, tem essas 3 espécies e todas elas são termodimórficas. Então, isso é importante porque quando a gente pensa em fazer um diagnóstico, quando a gente vai buscar a forma parasitária num tecido do hospedeiro, seja ele humano, um cão ou um gato, o que a gente vai buscar? Leveduras, e não a forma filamentosa. No ambiente, se a gente for estudar o fungo, a gente vai procurar encontrar a forma filamentosa. Bom,
essa aqui é a distribuição que a gente tem das espécies do complexo Sporotrix no Brasil. Então, eu posso dizer para vocês que predomina as duas espécies, o Sporotrix schenck stricto sensu e brasiliensis. Sendo que na região norte, centro-oeste e nordeste, existe uma predominância do schenck stricto sensu. Mas se vocês pensarem, nossa, mas tem muito, né, schenck? Não tem tanto assim, porque isso são isolados clínicos. São pessoas que ficaram doentes, procuraram centro de diagnóstico e isolaram. Olha o N, 3 isolados na região norte, aqui 13 na região nordeste, 6. E na região sudeste e na região sul, o que predomina é o brasiliensis, com um N muito maior, 135, aqui 28. A região sudeste, na verdade, esse N corresponde, na verdade, os isolados que são provenientes da transmissão zoonótica, que são aquelas pessoas que ficaram doentes através da transmissão pelo gato. Então, o que eu posso dizer para vocês, que em outras regiões fora do sudeste e sul, predomina aquela forma de transmissão das pessoas que trabalham com a agricultura, que trabalham com a terra. E vai estar envolvida a espécie schenck stricto sensu. E aí, é claro que a gente vai pensar, então, que são casos esporádicos. E esses casos, na região sudeste e sul, existe uma predominância da forma de transmissão com a via zoonótica, onde tem o gato envolvido e a espécie que está predominando é a brasiliensis. Então, a gente tem essa divisão de transmissão. Existem duas vias de transmissão. Essa via clássica, que a gente tem o fungo nesse tipo de solo, que é rico em vegetação, aonde a gente vai ter o humano envolvido em atividades como jardinagem, agricultura. Tanto é que durante muito tempo a esporotricose é conhecida como a doença do jardineiro. Então, ao espetar com espinhos, né, de vegetais, eles se contaminavam. E os animais também, eventualmente, ao enterrar seus dejetos, ao farejar, os gatos, principalmente, pelos seus hábitos de afiar suas unhas, ao enterrar seus dejetos, os felinos são muito limpos nesse aspecto de enterrar seus dejetos, e ao afiar suas unhas, eles se tornam mais suscetíveis. Então, essa forma de transmissão, a partir da forma saprofítica do fungo no ambiente, é chamada de forma clássica de transmissão. E então, aqui nós temos o felino podendo adoecer com lesões esporotricóticas. E a partir do felino, nós temos a possibilidade dele abrigar estruturas reprodutivas do fungo e a própria levedura nas suas patas, na cavidade bucal, na cavidade oral, e transmitir para outras espécies, né, ou até mesmo para outros felinos. Então, nós sabemos que os felinos eles estão num ambiente urbano em íntima associação com os cães. Quem tem gato, às vezes tem cães também. Então, eles podem, brincando ou em brigas, transmitir através da arranhadura e mordedura para os cães. E também para os outros gatos. Nós sabemos que os felinos eles têm comportamentos, né, um comportamento de brigar por território, por fêmeas, né, então eles vão ter esse comportamento de, quando não castrados, de brigar por fêmeas, por território, ainda que castrados, eles vão continuar brigando, e às vezes até nas brincadeiras, né, treinando para poder caçar. E aqui entra também a espécie humana. Então, pessoas que têm felinos podem estar expostas, né, eventualmente num acidente, por arranhaduras e mordeduras. E aqui os profissionais que lidam, né, não só veterinários, mas tosadores, cuidadores, pessoas que vão administrar medicamentos aos felinos, podem estar expostas a eventuais arranhaduras e mordeduras. O que a gente chama atenção é que no mundo e nos outros estados do Brasil, predomina ainda essa via clássica de transmissão.
Somente no Rio de Janeiro, nós temos 91% dos casos de esporotricose pela via zoonótica. Então, em nenhum lugar do mundo, há esse cenário epidemiológico que se instalou no Rio de Janeiro, que é a via zoonótica. Nós temos pontuais. É claro que há relatos de transmissão zoonótica envolvendo felino em outros lugares do mundo, mas na proporção que assumiu no Rio de Janeiro, a gente não tem relatos. E de todos os isolados clínicos que a Fiocruz tem, que nós temos muitos, porque a gente tem um atendimento semanal e a gente tem há bastante tempo o projeto. A gente tem tentado identificar a espécie envolvida. E a espécie envolvida na transmissão zoonótica é o Sporotrix brasiliensis. Então, acredita-se que essa espécie, ela saiu do saprofitismo, saiu dessa associação com plantas e se adaptou ao organismo do felino. E ela ganhou uma virulência maior. Então, ela é capaz de causar doenças de uma maior gravidade e fazer essa transmissão zoonótica numa via muito mais facilitada do que as outras espécies. E é importante dizer que existe variabilidade genética, uma alteração de aumento de patogenicidade entre espécies, se a gente comparar o Schenck stricto sensu com a brasiliense, mas também há variabilidade intra-espécie. É possível você ter dois isolados de brasilienses, mas uma cepa pode ser mais patogênica que a outra. Então, isso, com estudos genéticos, a gente consegue identificar. É possível você ter uma cepa mais virulenta que a outra. Tá? Isso acontece amplamente entre os micro-organismos, então você pode ter uma cepa que pode ser mais agressiva que a outra. Bom, esse é o quadro que a gente tem ao longo das décadas. Então, a gente tem, antes da década de 90, são dados da Fiocruz, que foi pioneira, a instituição pioneira ao detectar a instalação da epidemia. Então, isso está publicado pelo grupo da Fiocruz. Nós tínhamos surtos isolados, e surtos, casos isolados relacionados a acidentes com madeira, com planta. E a partir de 98 começa a surgir vários casos sequenciais, geralmente aconteceram na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, e tinha casos zoonóticos. E aí, então, foi criado um instituto multidisciplinar com médicos e veterinários para estudar. Peraí, está acontecendo. Tinha 3 casos, quando tinha muitos casos, 3 casos por ano de esporotricose pela via clássica, que eram pessoas que trabalhavam com madeira, pedreiros, agricultores. De repente, começa a ter um número exponencial de casos e felinos transmitindo. Até que a gente tem uma situação hoje hiperepidêmica. No Rio Grande do Sul começa também a ter vários casos e São Paulo também começa a acompanhar, mas também na região de pessoas que não têm acesso à saúde pública. Então, na região metropolitana de São Paulo, mas na região de Diadema também, não sei se vocês conhecem, o ABC Paulista. Então, pessoas que têm mais dificuldade a acesso à saúde pública, pessoas com baixa renda. Então, tem esse caráter negligenciado de pessoas que não têm facilidade para tratar os seus animais também. Então, o que a gente observa é que quanto mais vermelho, é mais grave a situação. Então, a gente pode ter aqui já uma situação hiperepidêmica no Rio de Janeiro, que não mostra sinais de redução. Então, hoje, de 97 a 2011, mais de 4 mil casos humanos, de 2014 até, de 98 até 2014, 244 cães, e de 90 até 2015, 5 mil felinos. Mas vejam que isso é uma única instituição. E eu pergunto para vocês se isso reflete a realidade. Obviamente que não.
uma única instituição que atende somente a região metropolitana do Rio de Janeiro. Nessa época aqui, nós atendemos a região de Niterói, São Gonçalo. Os nossos dados estão fora dessa estatística. Então, são casos, e tem casos subnotificados, né? Casos que não são notificados. Tem animais que morrem na rua abandonados, que nunca vão chegar a ser atendidos por veterinários. Então, obviamente que esses números já assustam, imagine a realidade como é que seria. Então, na verdade, os próprios autores dizem, é uma única instituição e vocês têm todo o Rio de Janeiro, vocês têm vários animais que não têm acesso a nenhum atendimento veterinário, então vocês têm números muito abaixo da realidade. Bom, a pergunta que a gente sempre ouve, né, e a gente reitera, o felino doméstico é o único animal capaz de transmitir. Não há transmissão pelo cão, não há transmissão por nenhum outro animal. Somente o felino doméstico. Nem mesmo os grandes felinos foram estudados. Teve um estudo pequeno com grandes felinos de zoológico e eles não transmitiam. Então, o felino doméstico, o gato, é o único animal capaz de transmitir para cães, para humanos, para outros animais. Por quê? Uma das razões talvez resida na sua resposta imune frente ao fungo. O fato é que as lesões dos felinos têm uma grande riqueza de parasitas, ao contrário das lesões humanas. Se a gente comparar as lesões humanas às lesões dos cães, a gente quase não encontra leveduras. Mas as lesões dos felinos são ricas em leveduras. E isso, então, pode ser uma razão deles, ao se lamberem, portar leveduras na cavidade oral e ao se coçarem também nas garras. Então, ao arranhar, ao morder, poder transmitir para as outras espécies. Por que exatamente eles não controlam a carga parasitária nas suas lesões? A gente também está estudando em outros grupos também. Mas o fato é que somente os felinos apresentam nas suas lesões uma carga parasitária abundante. Então, quando a gente observa as lesões dos pacientes, dos gatos, a gente consegue fazer uma lâmina, só de encostar a lâmina, que é uma forma até de fazer um diagnóstico, a gente vai observar essas células, que são chamadas de macrófagos, e cada bolinha dessa aqui, a gente sabe que é uma levedura. Tanto dentro do macrófago, que são células de defesa, quanto fora. Então, essas lesões, a gente tem que tomar muito cuidado, usar sempre luvas ao manipular o animal, né? E muitas vezes até óculos, porque a gente já percebeu, outros autores também, que eles podem abrigar na cavidade nasal, e eles espirram, e ao espirrar pode inocular nas nossas mucosas. Então, por uma questão de baixa resposta imune, eu não conseguir controlar as lesões, os parasitas nas lesões, eles são altamente infectivos e transmissores para a gente. E, como eu já falei antes, né, o risco deles adquirirem o fungo do ambiente e de outros gatos é maior por conta dos seus hábitos. Então, durante o cio, né, durante a reprodução, os gatos machos, eles precisam imobilizar as fêmeas para conseguir introduzir o pênis e se reproduzirem. Então, eles vão arranhar as fêmeas, vão morder as fêmeas. Então, isso é característico do comportamento do macho. Então, a castração sempre é indicada. Reduzirá o risco de infecção, mas não totalmente, porque ele vai continuar brigando por território. Ele vai continuar saindo para ruas e aí vai continuar tendo esse confronto por território. Mas o que a gente conclui, então, que restringir o acesso à rua é a grande conduta do tutor para que ele evite o contato com um animal potencialmente infectado.
aqui ele está enterrando na caixinha de areia, que não é o caso, mas para dizer que ele faz isso, né, se ele tiver contato com o solo, e ao enterrar as fezes no solo, ele pode estar em contato com o agente que está ali. E eu mostrei para vocês que o Sporotrix Schenck, estrito sensu, ele está correlacionado com o ambiente, mas se a gente fizesse, acredito eu, um estudo ambiental, o solo do Rio de Janeiro, qual espécie vocês acham que a gente encontra mais? Provavelmente brasiliense, porque muitos gatos vêm a óbito, não são incinerados e está devolvendo uma carga parasitária para esse solo muito maior. Então, provavelmente, no sudeste, principalmente no Rio de Janeiro, esses animais que vêm a óbito e são abandonados as carcaças ou que são enterrados, que não é recomendado, né, que tem que ser incinerado, o fungo volta para a natureza, enriquecendo esse solo. Então, provavelmente fazendo com que novos gatos entrem em contato com uma riqueza maior desse fungo. Então, por isso, muito importante que as pessoas que trabalhem com o meio ambiente fiquem atentas com isso. Porque cada animal que morre da doença, ele está servindo como um meio de cultura para esses fungos crescerem e está fazendo esse retorno, esse ciclo novamente para o fungo, voltar para a natureza. E esse hábito de afiar as unhas também, como a gente falou. Né? Então, o fungo pode estar na matéria vegetal. Bom, em relação à manifestação clínica, existem várias formas, como eu disse para vocês, depende da resposta imune do felino e depende da virulência do isolado do Sporotrix. Então, a gente tem essas manifestações clínicas, desde lesões ulceradas. A face é um local muito, muito afetado, porque é onde eles vão receber as arranhaduras e mordeduras. Então, na hora da briga, é lá que eles vão levar as arranhadas, né, as arranhaduras. O nariz é muito afetado, com granulomas extensos, que podem ser ainda não ulcerados ou ulcerados, e aí a gente recomenda que não se colar elisabetano, porque eles coçam, geralmente são lesões pruriginosas e às vezes dolorosas, então o colar é para evitar que ele leve a lesão por autoinoculação, então ele, coçando, ele pode abrir lesões em outros lugares. Não quer dizer que também o fungo não vá se disseminar por via linfática e hematogênica, porque também acontece. E essas lesões ulceradas, que levam até focos necróticos. E a gente tem a lesão em cães também, que geralmente é na região da face, não quer dizer que não possa acometer outros locais. Mas também, como a Vivian disse, parece um aspecto esponjoso. Às vezes úlceras também em cães. E no humano começa como se fosse uma picada de inseto, que vai levando a um nódulo também, que chama de cutânea fixa, e que vai evoluindo ou não, pode levar a uma úlcera, e a forma mais frequente, em cerca de 70% dos casos humanos, vai formando esse cordão esporotricótico, que vai acompanhando o trajeto do linfático até atingir o gânglio linfático. Em humano é muito frequente isso. Pode ter um período longo de incubação, de até meses. Então a pessoa pode até esquecer como aconteceu o acidente. E a gente tem que tomar cuidado, porque tem alguns pacientes que chegam para a gente e diz que foi o gato saudável que passou, mas na verdade ele esqueceu, de repente ele tinha uma lesão, uma abrasão qualquer. Isso não acontece, né? O gato saudável passar. Como o período de incubação é longo, ele pode ter esquecido que ele tinha uma lesão prévia e teve, então, uma inoculação. Mas, então, esse aspecto pode ser uma lesão mais feia, que vocês vão ver depois, mas começa como se fosse um pontinho, uma picada de inseto que vai evoluindo para um nódulo e pode acontecer, então, esse cordão esporotricótico que vocês estão vendo aqui. Bom, e grande parte dos animais, os felinos, eles vão ter essas lesões no nariz, que a gente classifica como lesões mais graves, porque você vai ter leveduras no nariz e a gente vai ter os sinais coadjuvantes, que vão ser o espirro, como você disse. Espirra muitas muito. vezes as lesões cutâneas podem estar no início, mas o espirro é um sinal precoce que muitos veterinários podem confundir com infecções virais, mas que é um sinal precoce de esporotricose. E junto com o espirro a gente vai ter a secreção nasal
E como ele está com lesão nasal, ele pode perder o apetite e ele pode vir a emagrecer. Então, por isso que a gente diz que é uma forma de esporotricose grave. E ele emagrecendo pode ter complicação hepática e pode vir a óbito. Então, como a gente está vendo aqui, né, é um caso muito grave, começou muito grave na região do nariz e pode vir a óbito, como a gente está vendo aqui. Esse caso, mostrando para vocês uma lesão bilateral grave. O animal ele tinha uma otocaríase, então ele coçava muito, isso dificultava a cicatrização e ele ficava nervoso, então era mais difícil de dar o itaconazol oral. Aqui mostrando para vocês, na época a gente tinha uma mestranda, que hoje ainda é parceira, ela ajudava o projeto 8 Vidas. Veja esse caso, a gente diz assim, tem cura. Então, o caso que muita gente podia pensar, vamos desistir, vamos eutanasiar, uma grande lesão nasal, um granuloma nasal intenso, mas levou 10 meses para ele ficar lindo desse jeito, então vale a pena investir. Esse caso aqui, um granuloma gigantesco na região nasal, na região lateral da face, e muito rápido evoluiu, claro que não chegou à cura total, né? E volto a dizer, não é porque tem a cura aparente, mas está no subcutâneo, é uma micose subcutânea, então o fungo pode estar dentro do tecido subcutâneo, então tem que, às vezes, 60 dias, 90 dias depois da cura clínica aparente, tem que persistir com o tratamento, porque uma coisa é cura clínica, outra coisa é cura parasitária. Pode ser que o fungo esteja dentro do tecido. Se parar de tratar, pode voltar. Então, tem que persistir. Quando vai parar é quando o veterinário determinar. Então, é importante, não é porque você está vendo que a ferida fechou que você vai parar. Isso é muito importante. Muitas falhas terapêuticas é porque o tutor resolveu parar porque achou que já estava bom e já fechou. Não é assim. Não é uma micose superficial, é uma micose subcutânea. Está lá dentro do tecido. E esse caso aqui eu sempre falo para todo mundo porque era um gatinho que morava numa casa, tipo vila, e ele não usava a caixinha de areia dele porque ele gostava de usar um pequeno canteiro que tinha na vila para demarcação de território. E ele se curava muito rapidamente. Em 20 dias ele já estava bom. Era num espaço interdigital, nas patinhas. E ele, depois de tratado, ele voltava a ter, tinha recidiva no mesmo lugar. Na terceira vez, a tutora pediu para amputar os dedinhos, porque ela não aguentava mais. Na terceira recidiva, assim, não é possível, né? 3 recidivas e o tratamento é caro. Por favor, doutora, né? Vamos amputar os dedinhos, porque o problema está no gato. Então, conhecendo a epidemiologia, a gente pensa o seguinte, será que ele não está readquirindo infecção nesse canteirinho que tinha na casa? Ela gostava muito das plantas, mas ela gostava mais do fresh, então, graças a Deus, né, ela resolveu cimentar e ele nunca mais pegou. E a gente foi perguntar, como é que ela pegava a terra para fazer a poda, para plantar? Ela pegava de um terreno baldio, cheio de gato errante, provavelmente com esporotricose. Então, depois que ela cimentou, ele passou a usar a caixinha de areia e nunca mais teve esporotricose. Então, a gente tem que ficar atento, conhecer a epidemiologia da doença para poder evitar que ele se recontamine. Porque, na verdade, às vezes o problema não é que está resistente ao antifúngico. Na verdade, ele está adquirindo novamente a infecção. Em cães, a gente vai ter uma incidência muito menor, geralmente 1 cão para 25 gatos. Como eu disse, a face é mais acometida. O diagnóstico depende de biópsia, é um diagnóstico mais elaborado, assim como o humano também, porque gato a gente pode fazer citologia por imprint, não é o ideal é que se faça a cultura micológica sempre, mas o cão vai precisar fazer biópsia para fazer a cultura micológica, que é o padrão ouro. E esse caso aqui eu chamo a atenção de vocês, que era um cachorrinho que chegou com uma pequena lesão, foi tratado com infecção bacteriana, mas ele foi evoluindo uma vasculite. Na verdade, a suspeita, a gente não pode jurar, que foi uma lâmina ditosa que abriu porta de entrada no momento que ele foi internado numa clínica para gastroenterite,
e, quando pegou o acesso venoso, pode ter ajudado a inoculação do Sporotrichum subcutâneo. Ele foi tratado, foi feita biópsia, e ele foi tratado para a esporotricose e fechou em 30 dias. Então, fica aqui a atenção para os fômetes, que tem que ser realmente desinfectados, todo material pérfuro cortante, tudo isso tem que ser feito muito bem feita a desinfecção. Então, a própria Fiocruz recomenda, né, que se a gente pensar isso, levar isso para a casa da gente, hipoclorito a 1% é o melhor, mesas de atendimento na nossa clínica a gente faz com hipoclorito, sempre descartar a luva, fazer boas desinfecções, incinerar o que for possível incinerar. No início da epidemia, muitos médicos não conheciam a doença, eu vou falar um pouquinho do braço humano do nosso projeto, chegavam com essa lesão, que é uma lesão cutânea fixa, e o Rio de Janeiro, ele é área endêmica de leishmaniose tegumentar. Então, essa lesão aqui é muito parecida. Mas quando chegava pra gente, com o gato com essas lesões, era muito sugestivo de esporotricose. Então, os veterinários que recomendavam a senhora, por favor, procure um dermatologista, um infectologista, que talvez seja esporotricose. Hoje melhorou muito, hoje os médicos humanos estão mais atentos para a esporotricose. A lesão é muito parecida com a leishmaniose tegumentar, com as bordas elevadas, com o centro necrótico. Tem esse caráter ocupacional, os tutores são muito afetados. Existe um estudo que mostra, né, ao longo dos anos de 2013 a 2016, mulheres são mais afetadas, geralmente são as que cuidam mais dos felinos do que os homens, então tem uma mediana aqui de 66,2%. Então, tem essa característica das mulheres que ficam cuidando dos gatos serem mais afetadas. E a gente tem esses desafios todos. Uma das coisas importantes é que os veterinários e os médicos têm que saber diagnosticar para notificar, é diagnosticação obrigatória. A gente tem várias medidas aqui que a Vinha vai falar, então eu vou passar um pouquinho mais rápido. Aqui para mostrar para vocês o instituto que a gente trabalha, que fica no Niterói, que é o Instituto Biomédico, no Laboratório de Micologia Médica e Molecular, no Departamento de Microbiologia e Parasitologia. E lá a gente desenvolve uma parceria com a Fundação Municipal de Saúde. Então, a gente tem essa parceria para atender, pelo menos fornecer diagnóstico para a população, tanto para a população animal quanto para a população humana. E, ao mesmo tempo que a gente fornece o diagnóstico, a gente também desenvolve pesquisas em relação à resposta imune, os aspectos clínicos da epidemiologia, outras formas de diagnóstico, principalmente em humano, como depende da biópsia, às vezes a pessoa tem uma lesão na face, e fazer biópsia fica mais complicado, porque o tratamento já vai deixar uma cicatriz. Então, a gente está tentando validar um método sorológico, que é tirar sangue e ver a titulação de anticorpos. Isso está bem avançado já. E também para felino, que seria uma outra coisa que é a tese da doutora Vivian. E, além disso, sensibilidade aos antifúngicos. Muita gente acha assim, esse fungo já está resistente ao itraconazol. Muitas vezes não. Muitas vezes é o tratamento que está errado. O protocolo de tratamento está errado. A gente faz isso também em alguns casos eletivos. O animal está tratado há 1 ano, 2 anos, vamos pegar essa cepa e fazer um antifungigrama. A gente faz isso também. E o diagnóstico molecular, também a gente faz isso, que é identificar qual é a espécie e especificidades intra-espécie. Bom, como eu disse, eu vou falar mais da parte humana, para vocês conhecerem, que eu acho que qualquer cidade tem que ter esse apoio, porque a epidemia está aumentando, tanto no humanos quanto animais, e a doutora Vivian vai falar um pouquinho mais da parte da vertente animal. Então, a gente tem, a partir do nosso projeto, com a parceria da Prefeitura de Niterói, a gente conseguiu instalar 2 centros de diagnóstico. E a gente não está dando conta. A gente abriu no Hospital Universitário Antônio Pedro, às sextas-feiras, com mestrandos médicos, com os graduandos de medicina. Então, é bacana para os estudantes de medicina abraçaram a causa e são voluntários, alguns são bolsistas e outros não. E a população vem de diversas
partes de Niterói, de São Gonçalo também, para serem atendidos com lesões suspeitas, e no ambulatório de dermatologia que pertence à prefeitura, que atende dermatologia sanitária, atende hanseníase, atende várias doenças dermatológicas, autoimunes, mas abriu um dia para a esporotricose. E mesmo assim a demanda é imensa, mesmo assim falta gente, falta médico para atender tanta gente afetada. Então a gente começou em fevereiro de 2015 e a gente tem dados aqui, até agora a gente tem 162 casos com mais de 70% confirmados pelo padrão ouro, que é a cultura micológica. A gente coloca, faz biópsia, então dá trabalho, então a gente não consegue atender tanta gente porque tem que fazer biópsia, colocar em cultura, tem uma demanda laboratorial muito grande e isola o agente. Então é o melhor diagnóstico, é o padrão ouro que a gente fala. E assim fica melhor para notificar. E aí a gente consegue mostrar, olha só, né, políticos e poder público, está tendo muito caso de esporotricose humana, assim como felino a gente faz isso. Né? E a gente tem, então, essa proporção grande de positividade. Aqui só alguns casos para vocês verem. Isso aqui é uma tutora, ela tem muitos gatos, uma senhora de 69 anos. Ela foi atendida inicialmente numa UPA e ela foi tratada para esporotricose linfocutânea. Então, vocês vejam aqui a lesão inicial, onde o gato arranhou, e aqui os nódulos subcutâneos. E na UPA, ela foi medicada com fluconazol e já tinha 4 meses que não evoluía, não melhorava. Quando ela chegou para o projeto, a equipe médica corrigiu o tratamento, porque o fluconazol não é adequado, instaurou o tratamento de itraconazol, e depois de 2 meses ela já estava melhorando bastante. É claro que tem que manter o tratamento por alguns meses. Fica a cicatriz, tá? Isso aqui é um resultado já de cura. Fica essa cicatriz mesmo, tá? Então, realmente não tem muito o que fazer com a cicatriz. Esse outro caso aqui já na perna. Aqui feio, né? Os nódulos ulcerados, com uma secreção serossanguinolenta, e o gatinho nem estava tão mal assim, mas aqui já a parte já da fotografia já da forma cicatrizada. Esse outro caso, a gente tinha um rapaz que tinha muitos gatos, ele não era um cuidador, mas ele tinha vários gatos e tinha sido mordido. Então, como era uma mordida, ele tinha a lesão dos 2 lados do dedo, tanto da parte ventral quanto da parte do outro lado. E ele estava tomando 300 miligramas por dia de itraconazol. Acontece de muita gente procurar na internet qual é o tratamento, começa com uma dose maior, e estava tomando com leite e omeprazol. E não estava resolvendo. Por quê, gente? Porque o itraconazol precisa da acidez gástrica para ter absorção. Então, quando ele chegou no nosso ambulatório de atendimento humano, foi retirado, né, os que estavam prejudicando a absorção do itraconazol, foi instaurado o itraconazol até com suco de laranja para melhorar, e ele teve uma boa resposta que nem cicatriz ficou, ele teve uma boa resposta que a mão ficou perfeita. Por favor, por que o itraconazol necessita desse pH baixo? Ele vai ser metabolizado e só vai ser absorvido se tiver um pH baixo. É questão de molécula mesmo, bioquímica. Então, se tiver qualquer inibidor de acidez, qualquer neutralizador da acidez, ele não vai ser degradado a ponto de ser absorvido. Entre bioquímica e farmacologia. Biotransformação. Então, é um uso errático que a gente fala. Muita gente, às vezes, fica enjoado porque ele é hepatotóxico. Então, acha que tomar com leite vai ser melhor. Não é uma boa coisa. Muito menos com omeprazol. Acho que o problema maior é o omeprazol. Ok? Bom, e esse caso é muito grave, de uma cutânea fixa, onde levou à amputação da falange distal. E esse caso, na literatura, mostra que existe uma forma que é a síndrome de Palinot,
onde a gente tem, na verdade, uma suspeita, que todos os autores concordam, que o gato, ao espirrar, ele pode levar à implantação de leveduras na conjuntiva. Então, ele pode ter na cavidade nasal uma quantidade de leveduras, ele espirrando pode levar à implantação de leveduras e pode ter essa forma de Palinur, que é essas formações desses nódulos e essa inflamação da conjuntiva ocular. Por isso que é interessante, ao manipular o gato doente, também usar óculos de proteção. E a forma mais grave são as formas sistêmicas, mas que precisam de fatores predisponentes. Imunodepressão, pode ser uma pessoa que tem uma doença autoimune, toma corticoide, pode ser HIV positivo, mas já na forma de imunossuprimida. E uma coisa que eu chamo a atenção é pessoas que são diabéticas e que fazem consumo de álcool alto, né? São os etilistas. E aí você tem formas graves sistêmicas. Então, enquanto que nos felinos a forma mais comum é a sistêmica, a gente vai ter muitos gatos que vai ter a doença por toda a parte do corpo, nos humanos é mais raro, é muito raro. Mas só vai ser observada nesses casos que tem esses fatores predisponentes. Tá? Mas tem que ficar atento que se a pessoa tiver alguém na família que tenha diabetes, que tenha imunossupressão, uma doença autoimune, tem que ficar atento que pode acontecer de ter essa forma sistêmica que depende, vai precisar ser internado e tomar anfotericina intravenosa. E agora eu passo a palavra para a doutora Vivian para falar um pouquinho do braço